Menina, em teu peito sinto tejo e vontades marinheiras da proar. Menina, em teus lábios sinto fontes de água doce que corre sem parar. Chamavam-nos baladeiros na altura porque era considerado tudo como baladas. De irmos ao Zip Zip, que foi um programa que parava Portugal às segundas-feiras. De Carlos Cruz, Raul Solnado e Fialho Gouveia. E nós íamos cantar umas canções, sabíamos tocar mal viola, uns melhor, outros pior. Alinhar uns poemas normalmente do reviralho contra a guerra colonial, contra a situação que se vivia em Portugal, portanto pela democracia sempre, pela luta pela democracia. A minha geração, nessa altura, viveu a lutar porque houvesse democracia. O senhor é a geração da Revolução. É a geração que ajudou a conquistar a democracia para Portugal. E disso tenho um orgulho muito grande. E, inclusivamente, um diploma da Associação 25 de Abril, que aqui há uns anos se lembrou finalmente de nos homenagear, porque a Revolução não foi feita só pelas armas e pelo putsch militar dos capitães de Abril. Ela foi também preparada pela opinião, pela cultura, pela canção, pela poesia. Menina, em teus olhos vejo espelhos e em teus cabelos nuvens de encantar. Chego ao Zip Zip, repare que tenho canções cortadas nessa altura. Tive uma canção que era contra a guerra colonial, como é evidente, o que eu escrevi era contra a guerra colonial, quem é que podia estar de acordo com a guerra colonial? Em que dizia uma menina que pode vir queimar na selva, a matar, não sei o quê, tive que mudar para a menina que vinha a amar, quer dizer, de repente o poema ficou sem sentido absolutamente nenhum, porque se tornou numa canção de amor, porque o Zé Fialho Gouveia chegou ao pé de mim muito vermelho e diz-me assim: vocês escrevem estas coisas. Ele não disse bem coisas, disse outra palavra. E depois nós é que nos lixamos, tens 5 minutos para alterar isso, senão a censura não deixa passar esta coisa e depois não podes passar. O Zip Zip passava a vida a ter problemas gravíssimos com a censura, não é? E aquilo era uma guerra do lápis azul, que cortava. Depois um dia o Raul Solnado diz: olha, eu não tenho nada para pôr aí. Se vocês cortarem isso, 3/4 de hora a preto, que passam na televisão. A preto, não tenho nada, não vou pôr interlúdios, nem vou pôr música, nem vou pôr. Põe a preto. Digo, vocês, depois isso é uma barraca ainda maior. Pensem bem. E assim se conseguiu passar muita coisa que aproveitou também um tempo, enfim, de transição entre o salazarismo moribundo e o marcelismo. E, portanto, olha, foi essa geração. Teu corpo inteiro sinto feno, rijo e tenue, que nem sei explicar. Se houver alguém que não goste, deixe ficar. Lembrar tantos e bons amigos, mas a vivência de centenas de vezes com o Zeca, com o Zé Carlos Maridos Santos, com o Carlos Paredes, histórias com o Paredes que eu tenho engraçadíssimas, porque ele era muito distraído e depois perguntava-me as coisas mais incríveis, enfim, histórias que um dia vou anotar em livro, provavelmente com essas historietas colaterais
da dinamização cultural que nós próprios fazíamos. Ao fazermos as campanhas de dinamização cultural, a seguir ao 25 de Abril, as campanhas do MFA, das Forças Armadas, nós íamos a sítios onde nunca tinham visto um microfone, onde nunca tinham montado um palco, onde o gerador que estava ao lado do palco para fornecer energia, porque não havia energia naquela terra, fazia às vezes mais barulho do que a música que estava a ser feita em cima do palco. Mas de toda essa vivência, o peito um calo honroso cria, citando Camões, o peito realmente cria um honroso calo, porque estive ali, fiz essa geração, dediquei-me, fila com o Zeca, fila com o Adriano, fila com uma série de pessoas que realmente foram referências, foram tutelares na minha vida, especialmente o Zeca, com quem tive, enfim, uma relação de boa intimidade e de grande camaradagem, e muitos outros. E realmente era necessário, na altura era necessário, porque havia recados, havia urgências. Éramos bombeiros da cultura, chamemos-lhe assim. Era urgente ir apagar a sede de cultura que aquelas pessoas tinham de séculos de analfabetismo promovidos pelo solidarismo, não é? E portanto, era preciso levar-lhes novidade. Dizer-lhes que já se podia falar abertamente das coisas, que já se podia cantar, que já se podia tocar, que já se podia fazer... exercer a liberdade. E isso foi extremamente bonito. Esse período de ir de terra em terra, sem condições nenhumas. Sem condições nenhumas. Às vezes nem dinheiro havia para nos pagarem a gasolina. Isto foi uma militância para lá de todas as militâncias, sem militância específica. A militância hoje em dia diz-se em relação a um organismo partidário. Não havia, não era absolutamente nada. Era a militância pela cultura, sinceramente. E sempre que havia até alguma força organizada a tentar hegemonizar o evento, já estava estragada à partida. Não, aquilo tinha que ser mesmo espontâneo, tinha que ser organizado por populações locais que nos convidavam e nós íamos, completamente à aventura, às vezes a troco de cozida à portuguesa, percebe? Mas essa ingenuidade, mas ao mesmo tempo essa generosidade geracional que tivemos, de irmos por aí, essa historicamente, que nunca ninguém, jamais, nos la queira roubar, porque seria indecente tentarem fazer isso e porque seria historicamente negativo, porque a história é uma e é verdadeira. Estivemos lá. Vive povo e multidão, sofre ventos, sofre mares, passei sede e solidão, muitos lugares. Sofri países sem jeito, para o meu jeito de cantar, mordi penas no meu peito e ouvi braços a gritar. Na minha educação, sobretudo o meu pai, por ser um professor, permanentemente a ensinar, mesmo em férias, nós estávamos permanentemente a aprender. Era engraçado, já várias vezes expliquei isso, sobretudo aqui na escola, que tem o nome dele, explicando que era um personagem que não conseguia abdicar do elemento pedagógico, mesmo na sua relação com os filhos. Ou seja, nós íamos, eram as férias grandes era uma coisa importantíssima, porque pareciam 3 meses em que não se aprendia nada, porque não se ia à escola, era exatamente o contrário. Aprendia-se tudo aquilo que tem que se aprender e que não se aprende na escola. E que é a vida que tem que nos ensinar. Esse sedimento que se deposita por aluvião, não é? Tal como o Tejo vai depositando por aluvião. Nós aprendemos com o Tejo, sempre, todos nós aprendemos com o Tejo. Sempre, de infância. Quando explode de raiva e invade as margens. E quando vai sedimentando o conhecimento. Aluvião, que é humus, que depois proporciona fecundidade e uberidade. Portanto, em todos os aspectos, na violência e na paz, há sempre evolução. E depois vi o tempo em que o tempo não chegava, para se dizendo tanto que há tanto tempo se calava. E fiz explosões de alegria, fiz mandarinho a cantar, cantei noite, cantei dia, canções de meu inventar. E cantarei, cantarei
à chuva, ao sol, ao vento, ao mar, se ar em movimento, ondulante sem parar, cantarei, cantarei, à chuva, ao sol, ao vento, ao mar. Nós somos efêmeros. Às vezes, quando somos jovens, estamos convencidos da nossa eternidade. Não há horizonte. É planetário. Nunca vamos acabar. Vamos ter sempre o tempo todo do mundo. E, ao mesmo tempo, saber que já não temos o tempo todo do mundo dá-nos catalisa-nos para uma seleção, uma triagem de prioridades que, de certo modo, é útil. Porque nós aprendemos com a idade também a alijar a carga dos inúteis. A começar por amizades perfeitamente inúteis que vamos acumulando ao longo de uma vida e que acabam por não valer absolutamente nada, porque são apenas putativas amizades, muito entre aspas. São conhecimentos, são pessoas... Enfim. E depois começamos a conseguir separar o trigo do joio, ou seja, os valores fundamentais de família, de amizade, de cultura, e que são realmente residuais, fundos. Como é que recebeu a notícia da doença, se me permite perguntar? É evidente que é a bofetada maior que todos nós, cada pessoa pode receber. No dia em que tem essa notícia, que ainda por cima foi dada de uma forma muito abrupta e muito descuidada e muito sem preparação. E já com muita urgência, porque foi já detectado relativamente tarde. Há anos, há 4, 5 anos que estou a combater e pronto, e as notícias vão sendo... Isto é uma corrida que espero que seja de longa duração. Nunca sabemos, e as notícias são melhores, depois são piores, depois fazemos análises, depois estamos dependentes de uma contingência informativa dos resultados dos exames, que nunca é agradável, e obviamente, imediatamente, uma vez mais, remeti-me. Eu tenho uma canção em que digo: em ti música me arrumo, como um madeiro no lume, como um romance na estrada. E é efetivamente isso que acontece em mim. Refugio-me na música, na criação, na pintura, na escrita. Portanto, reforço o lado criativo, que não fica necessariamente muito irónico nem muito bem disposto, mas aproveitei para fazer o disco Artes do Futuro, para escrever o livro Diários da Brevidade, para fazer espetáculos em que tive milhares de pessoas à minha frente a dizerem-me que sim, que valeu a pena, e agora, inclusivamente, vou repetir alguns desses espaços, porque essa vivência também me ajuda a sentir que sim, que valeu a pena. Hoje resta-me este braço de guitarra portuguesa que nunca perde o seu espaço e a sua beleza. E depois acabei por deixar o ensino e não viver nem de uma coisa nem de outra. O meu pai já tinha morrido e eu disse à minha mãe: olha, mãe, vou deixar o ensino. Consegui uma reformazita de uns tostões e vou dedicar-me completamente à música. A minha mãe olhou para mim e disse-me só: vê lá, filho. Arrisquei, mas acho que ganhei a aposta. Hoje restam os abraços nesta pátria viajar dos que amoram mesmo lá longe a uns dias de jornada e dos que fazem Portugal no trabalho dia a dia e me dão alma e razão nesta porfia. A criatividade resulta da junção da nossa interioridade com a nossa circunstância, ou seja, do nosso interior e do nosso exterior. A Menina dos Olhos d'Água, por exemplo, surge, estava eu à pesca, imagino, no Rio Tejo, e começo a dizer: caramba, esta água levada toda, porque atirava a chumbada para ali e ia parar no mesmo
minuto já estava a 50 metros de distância. Diz, hoje não se consegue pescar, mas pelo menos fez-se uma canção. A menina dos Olhos d'Água foi mesmo feita debaixo da Ponta Chamusca, nessa procura de dominar uma corrente de um rio indominável em que associo numa linha estética mais ou menos camoniana, típica do romantismo lírico em Camões, que é associar a natureza ao romance. O Cantareiro foi escrito, por exemplo, jurando cantar em tempos muito difíceis, e depois, quando se dá o 25 de Abril e eu saio para a rua com o Cantarei, ele já estava construído, porque eu já tinha jurado que cantaria ao sol, à chuva, ao vento, ao mar, fosse como fosse, porque era urgente cantar a notícia, a novidade e a cidade nova que despontava aos nossos olhos perante o fruto da liberdade adquirida. Portanto, que um autor processa as coisas de uma forma diferente, talvez mais sensível. O mundo seria muito triste se não houvesse autores. Já imaginou que seria uma humanidade sem música, sem canção, sem cores, sem telas, sem pintura, sem bailado, sem teatro, seria uma humanidade cinzentíssima, tristíssima. Ai, amigos, pá. Cada um de nós nasce com um artista lá dentro. Um poeta, um escultor, um aventureiro. Um cientista, um pintor, um arqueólogo, um estilista, um astronauta, um cantor, um marinheiro. E o sonho e a distância, e o tempo e a saudade deram-nos vida, amor, problemas, mentiras e verdade. E damos por nós mesmos descobrindo que agora se calhar já é um pouco tarde. Primeiro, pôr canções a competir umas com as outras não me parece a melhor maneira de convívio entre as canções e entre os povos. Pronto. Portanto, não é em competição de canções que eu acho que as canções evoluam, surjam, porque depois há um pressing tão grande, cada país quer ganhar, e ao querer ganhar quer ser tão normalmente mainstream. Umas vezes, uns anos ganha, faz-se uma balada e ganha pop rock, outros anos depois fez-se, então vamos fazer um grande pop rock e depois vai ganhar uma balada, e nunca se sabe exatamente qual é a tendência naquele ano. É um pouco como a gripe, em que nós somos vacinados para a asiática e naquele ano vem a vietnamita. E se somos vacinados para a vietnamita, naquele ano vai surgir uma crise com gripe italiana. E nunca sabemos. E os médicos dizem, aconselham, vacine-se, pois, e nós vacinamos até, mas aquele ano, pois afinal é outra estirpe. Portanto, no Festival da Eurovisão acontece isso. Não há qualquer tipo de provocação. Fiquei feliz, foi a 13 de maio, foi um milagre que aconteceu. O Salvador Sobral ter ganho, a canção é lindíssima, muito bonita. Agora, eu concorrer a festivais de canção. Uma vez a Rádio Comercial fez um festival de canção, eu fiz uma coisa popular e outra menos popular, uma ao piano, outra assim mais trica. Gostaram de ambas foram à final, ganhou aquela mais trica, que foi o Cantar Brejeiro. Na altura, grande sucesso, não sei o que mais, mas não vou por aí, não é a música que quero. A música que quero fazer é cada vez mais funda, mais interior, mais poética também, se quisermos, e mais cúmplice com as pessoas que acreditam que eu não me venda à tal corrente maioritária das coisas que têm muito êxito e que então são extraordinárias. Anos correram num assombro e a vida foi injusta em qualquer jeito para a chama indelével que ainda arde. E os filhos são bonitos no seu peito, mas agora é que para certas coisas e eu vejo a Barbara, que ninguém sabe quem é, quando eu tinha os meus 16 anos, a cantar com a sua voz de cristal, o seu perfil de coruja, umas mãos longuíssimas, a tocar piano sozinha ao piano com o seu vestido preto, e num ambiente de tal
religiosidade, quase se poderia dizer, a ouvi-lo, um respeito, uma coisa enorme. A canção existencialista francesa, se quisermos, enfim, coisas de vários autores, incluindo o próprio Brel, etc. E eu disse para mim, o caminho é este. Agora, para se chegar a este caminho, demora uma vida. Para se chegar à capacidade de nos entenderem e de nos ouvirem a sério, nós temos, às vezes, de dar muita volta, muita cambalhota, até finalmente perceberem, não, aqui existe alguma consistência e vamos aproveitar dessa consistência, desse ensinamento. E realmente hoje em dia é onde eu me sinto muito bem, muitas vezes até sozinho, ao piano ou à viola, em que estou numa relação direta com as pessoas e o importante ali é a sensibilidade e a comunicação. E isso aprendi nesse eflúvio, nesse relampejo que houve ao ver a Barbara exatamente na mesma sala que há 50 anos. Eu tive assim uma epifania. Disse, este é que é o caminho, eu quero fazer isto. Um dia eu quero fazer isto. Primeiro foram as mãos que me disseram que ali havia gente de verdade. Depois fugido pelo corpo acima e me dito na boca a intensidade. É um bocado difícil responder a isso, não sei, mas eu espero que me lembrem pelas coisas profundas e sérias e poeticamente mais perfeitas que fiz. Existe um grande medo que agarrem em partes da minha obra avulsas, quer dizer, e é como agarrar a obra de Camões e dizer Formosa vai Leonor, vai Formosa e não segura. E dizer, pronto, Camões foi o autor disto. Não, Camões, caramba, não quero comparar-me, claro, mas o que é facto é que é ir à minha obra e ver aquilo que realmente teve profundidade, teve eventualmente algum lampejo de criatividade merecedora enfim, de continuidade nas pessoas e por gerações, por essa obra, que a minha obra perdura. A obra, repare, vou-lhe dizer um chavão, mas é verdade, a obra é sempre muito mais importante do que o autor. A obra fica. A obra é que é importante.